Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão ou chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Somente até aqui é o suficiente. Até o livro dos Juízes, você vai perceber que não existia nenhum rei reinando sobre a casa de Israel. Porque até o livro dos Juízes, Israel vivia um tempo chamado teocrático. Era um período em que Deus governava o seu povo de maneira direta. Não existiam reis para liderar a casa de Israel. Mas aí as outras nações começaram a constituírem, estabelecerem reis para que liderassem elas. E o povo de Israel viu que as outras nações começaram a usar este método e pediram para o sacerdote Samuel apresentar a Deus a ideia para que um rei fosse levantado em Israel. Foi quando, por aclamação pública e permissão de Deus, permissividade de Deus, o primeiro rei foi estabelecido na casa de Israel, e a saber, o primeiro homem que teve o prazer de ser chamado rei foi Saul. Saul foi o primeiro monarca que assumiu o trono em Israel. Quando nós olhamos para o reinado de Saul, você vai perceber que inicialmente o reinado dele foi positivo. Ele começou reinando, acatando todas as orientações que Deus passava para ele na íntegra. Só que depois do primeiro ano, pastor Júnior, de reinado, o rei Saul literalmente se perdeu, se desgovernou, a ponto de Deus rejeitá-lo. Eu poderia aqui falar sobre todos os erros que Saul cometeu, que cooperaram para que Deus rejeitasse o seu reinado, mas eu vou aqui apenas destacar um dos graves erros que Saul cometeu, que fez com que Deus rejeitasse o reinado dele. No capítulo de número 13 do primeiro livro de Samuel, que foi o capítulo que eu fiz questão de abordar com vocês, Israel estava se preparando para guerrear. Se o tecladista conseguir me ajudar, Israel estava se preparando para guerrear com os filisteus. Samuel deu uma orientação para o rei Saul, e a orientação de Samuel foi a seguinte: espere 7 dias. Quantos dias? 7. Quantos dias? 7. Espere 7 dias, que eu vou vir, vou sacrificar, e aí vocês vão para a guerra. E naquela época, em hipótese alguma, Israel poderia entrar em uma guerra antes que o sacerdote sacrificasse. Por isso que Samuel falou para Saul: espere 7 dias que eu vou vir, vou sacrificar, depois que eu sacrificar, vocês vão para a guerra, com a convicção que Deus estará envolvido na guerra e em favor de vocês na guerra. Inicialmente, pastor Júnior, Saul, ele acata a orientação do sacerdote Samuel tranquilamente. Só que aí os dias começaram a passar e os filisteus foram ganhando espaço no campo de batalha.
Eles ganharam tanto espaço no campo de batalha que os guerreiros de Saul começaram a temer, pois eles perceberam que os filisteus estavam fortemente armados e cheios de recursos. Então o rei Saul olhou para aquela situação, fez a leitura do cenário e percebeu que ele precisava fazer alguma coisa, porque senão ele ia perder todos os soldados dele, todos os guerreiros dele. Ele olhou para o relógio, viu que já tinha passado 7 dias e falou: até agora o profeta, o sacerdote Samuel não apareceu como disse que ia aparecer. Então, já que ele não veio, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não agir, eu vou perder os guerreiros, e se eu perder os guerreiros, eu perdi a guerra. Acredito que alguém olha para ele e pergunta para o rei Saul: o que o senhor vai fazer? Ele diz: prepare o holocausto que eu mesmo vou sacrificar. Prepararam o holocausto, ele ofereceu sacrifício a Deus, acreditando que Deus aceitaria o sacrifício dele. Quando ele termina de sacrificar, o pastor presidente apareceu. Samuel apareceu, olhou para Saul e falou para ele: o que você fez? Eu não falei para você esperar 7 dias que eu viria para sacrificar? Saul olha para Samuel e diz: mas eu fiquei em desvantagem, estava perdendo guerreiros, e se eu não improvisasse, se eu não fizesse alguma coisa, eu ia perder a guerra, por isso que eu sacrifiquei. Mas fica tranquilo, a intenção é boa, Deus não liga para isso não. Você acha que Deus está preocupado com quem que vai sacrificar? O importante é que o sacrifício foi oferecido. Samuel olha para o rei Saul e diz assim: você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Para Deus o que vale não é o sacrifício, para Deus o que vale é a obediência. Deus não precisava que você tivesse inventado nada, Deus só precisava que você tivesse respeitado os princípios que ele estabeleceu. Samuel adverte Saul, e eu preciso que você preste atenção nessa introdução. E olha que interessante, pastor Júnior, quando Samuel adverte Saul, olha o que ele diz no versículo 13, pastora Kate. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, como um louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha o que ele diz: Saul, se você tivesse obedecido o mandamento, Deus teria confirmado agora o teu reino para sempre em Israel. Haveria uma confirmação do reino de Saul, ou seja, o reino dele iria se perpetuar. Mas você vacilou, você não respeitou o mandamento, você não guardou o mandamento. Versículo 14: porém agora não subsistirá o teu reino. Aí olha o que Samuel diz para Saul: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto você não guardou o mandamento que o Senhor te deu. Eu começo a pregação agora, pastor Júnior. Se ele não pegar, é que tão mal, hein? No capítulo 13, Samuel entendeu que Deus já não queria mais Saul como rei. Olha o que ele falou no versículo 14: o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Então aqui ele já entende que Deus já tinha procurado um novo rei. Agora no capítulo 16, olha que interessante o que Deus fala com o profeta Samuel. Capítulo 16, versículo 1. Pastor Júnior, tem pregadores aqui na igreja? Então aqui já dá para vocês fazerem uma pregação, hein? Olha isso aqui. No capítulo 13,
Samuel entendeu, Deus não quer mais Saul, Deus já achou um novo rei. Só que olha o que Deus fala com Samuel no capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Olha o que Deus está falando para Samuel. Lá atrás, eu já te falei que eu não quero mais Saul. Só que você está tão preso a Saul, você está tão apegado a Saul, você está com tanta dó de Saul, que esse seu vínculo emocional com o projeto falido, estou começando a arrepiar, não está permitindo que eu manifeste o novo. Alguém pegou, eu vou repetir. Quem ungiu Saul a rei? Samuel. Então, quando Samuel vê que Deus rejeitou Saul, Samuel meio que não aceita, porque é tipo assim: o homem que eu ungi deu errado. Então, se fosse por Samuel, Saul continuaria sendo rei, porque ele gostava de Saul, ele estava ligado emocionalmente a Saul. Aí Deus olha para Samuel e diz no capítulo 16: Samuel, até quando você vai se lamentar por Saul? Até quando você vai ter dó de Saul? Lá atrás eu já falei com você que eu tenho algo novo. Tem gente que pegou. Só que não tem como eu trazer o novo enquanto você estiver preso no velho. Então é o que Deus está falando aqui para Samuel. Samuel, até quando você vai chorar? Até quando você vai se lamentar pelo projeto que deu errado? Enquanto você está chorando por Saul, eu já procurei, eu já achei, eu já busquei um novo rei para reinar sobre o meu povo. E é interessante, olha isso. Deus fala para Samuel encher o vaso, o chifre de azeite, e diz: vem que eu vou te enviar a Jessé o belemita, porque dentro um dos seus filhos me tenho provido de um rei. Pastor Júnior, vamos começar? Então vamos nós dois. Já introduzi a mensagem, hein? Levei aqui 11 minutos, nós vamos começar a pregação. Fica tranquilo, eu não estou com coronavírus não, vamos lá. Deus falou para Samuel encher o vaso de azeite para Belém, na casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o novo rei, correto? Olha a resposta que Samuel deu para Deus no 2, leu 2. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então, Peraí, lê de novo. porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Eu sei que o senhor é inteligente, hein? Qual que é o medo de Samuel em ir para Belém ungir um novo rei? O medo é que Saul descobrisse e acabasse perseguindo, matando. Só que olha o que é interessante aqui. Deus está mandando Samuel tocar trombeta? Não, ainda não. Pegou? Samuel está com medo de ir e Saul descobrir. Aí Deus está falando: quem disse que é para você falar? Deus está dando uma direção, mas está mandando ele publicar no Facebook? Tá? Ainda não é hora de você publicar aquilo que está em secreto. Você pegou. É para Samuel postar no Instagram? Não, ainda não é o tempo do secreto, porque é aquilo que a gente manifesta antes da hora dá errado.
É Deus falando, eu tô arrepiado. É Deus falando: Samuel, eu tô te dando a direção, eu tô te dando o planejamento, mas quem disse que é para você publicar? Quem disse que é para você postar? Quem disse que é para você tocar trombeta? Vai e executa a minha ordem em off. Fica tranquilo que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Fala para quem está do seu lado: nem tudo que Deus te revela você pode fazer barulho. Eu estou arrepiado, pastor. Existem comandos que Deus vai te dar, que é para você executá-los em secreto. Nem tudo que Deus manda você fazer, você tem que sair falando para todo mundo. Deus está falando: Samuel, enche o vaso de azeite, vai para Belém, na casa de Jessé. Mas não fala para ninguém, cara. Vai na tua, vai de boa. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Pegou? Olha, se ele não pegar, nós vamos pular lá, hein? Isso aqui não é boiando no culto, não. Porque tem gente que boia e depois não entendia a palavra. Eu só estava esperando a galera achar lá, e eu estou vendo que eles estão achando. Deus falou o nome do dono da casa? Do dono. Ele fala do pai, né? Ó. Enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé. Enviar-te-ei a Jessé, o pai. Mas ele não fala o filho. Pegou? Deus revela o nome do dono da casa, aonde estava a casa, vai para Belém, procura a casa de Jessé. Só que Deus falou o nome do filho que seria o rei? Não. Gente, olha isso aqui. Deus falou o nome do dono da casa, falou aonde a casa estava, mas não falou o nome do filho que seria o rei. Então nem o profeta sabia qual era o filho de Jessé que Deus havia escolhido para ser rei. Pastor, vamos raciocinar. Se Deus não falou o nome do filho de Jessé que seria o futuro rei, isso quer dizer que poderia ser qualquer um dos filhos. Faz sentido? Faz sentido. Então, se nem o profeta sabia o filho que Deus havia escolhido, isso quer dizer que o pai deveria ter chamado todos os filhos. A pergunta é essa: por que Jessé não chama Davi para a reunião? Ei, Jessé, quer que eu chame Davi? Não precisa chamar, não. Por que não precisa chamar? Você acha que Davi vai ser o rei? Deixa ele lá. O que os olhos não veem, o coração não sente. Para que vai mandar ele sair do pasto para vir aqui e aí ver, né, um dos irmãos sendo honrado? E aí, não, deixa ele lá. Nem o pai acreditava, pastor Júnior, Samuel, nem o pai de Davi acreditava que ele poderia ser o escolhido. Na cabeça do pai de Davi, Davi não servia para ser nada além de pastor. E olha que interessante, Samuel chega falando que Deus escolheu um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei. Aonde Davi estava nesse momento? No pasto com as ovelhas. Peraí, Davi estava no pasto? No pasto, as ovelhas. E quem que Deus escolheu para ser o novo rei? Quem estava no pasto. Mas Deus estava procurando o quê? Um rei. Peraí, pastor, então o senhor está falando que Deus achou um rei no pasto? Sabe o que Deus está nos ensinando? Que existem pessoas extraordinárias ocupando lugares de desvantagem. O problema é que nós temos o hábito de definirmos as pessoas pelos lugares que elas ocupam. Tem gente que pegou. Nunca tente definir o outrem pelo lugar que ele está, porque você pode acabar se equivocando. Quem olhava para Davi no pasto imaginava que Davi seria o maior rei de Israel, pastora? Esse é o nosso erro, que às vezes nós queremos definir as pessoas pela posição que ela ocupa, pelo carro que ela dirige, pelo bairro que ela mora, pela grife que ela usa. Cuidado, você pode desprezar um rei
sem saber. Deus está falando: Samuel, vai na casa, porque eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o rei. Agora olha que interessante, Samuel chega na casa de Jessé, o pai chama os filhos menos Davi. Davi é o único que ficou no pasto. E aí quando o profeta olhou Eliabe, que era o filho mais velho, o profeta Samuel falou: com certeza esse é o escolhido, porque tem físico de rei, aparência de rei. Quando Samuel vai ungir o filho mais velho de Jessé a rei, Deus intervém na reunião e diz: parece que é ele, mas não é. E eu deixei vocês planejarem tudo para mostrar que o homem só olha o que está do lado de fora, e eu não olho como o homem olha. O homem olha o exterior, mas quando eu olho para o coração. Enfim, Deus intervém na reunião. O profeta está olhando para os filhos de Jessé e Deus não confirma no coração nenhum. Aí o profeta fica assim: meu Deus, o Senhor me trouxe aqui, falou que um dos filhos dele seria o rei. Eu não estou vendo nenhum aqui. O Senhor não está confirmando nenhum desses que aqui estão. Tem alguma coisa errada. E aí, Jessé? E aí, Jessé? Por acaso você deixou alguém de fora? Você deixou alguém de fora, Jessé? Tem um que eu não chamei, não. Mas por que não chamou? Por que não chamou? Ele é pequenininho, é pastorzinho. Isso é profético. Samuel olha para o pai e diz: manda chamar Davi, porque ninguém vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar. Obrigado, pastor. Tecladista, como você se chama? Marcos. Agora eu preciso que você ative a sua versão profética aí. Sabe o carpinteiro? Esse louvor de igreja de parede preta. Fechou? Vai neles. Eu introduzi aqui tudo ok, e agora vocês já entenderam do que eu estou falando. Desse menino que Deus achou no pasto. E olha que interessante, ele foi ungido a rei dentro da casa dele. Só que no outro dia ele não foi para o trono. Ele foi ungido a rei e no outro dia voltou para suas atividades diárias. Imagine, Samuel, todo mundo olhando para Davi, digo, quem viu que ele foi ungido a rei, falando: que loucura. Ontem o profeta falou que ele era o novo rei, e hoje ele está no mato de novo. Não faz sentido. Se Davi foi ungido a rei, o que ele está fazendo no pasto no outro dia? Se Davi foi ungido a rei, por que no outro dia ele não está no trono? Talvez alguém olha para Davi e diz: Davi, te enganaram. Colocaram na tua cabeça que você ia ser uma coisa que não combina com o lugar que você está. Você já olhou no Facebook, Davi? Fizeram um meme seu. Colocaram uma foto tua no mato, uma coroa na tua cabeça e escreveram com a legenda: o rei do mato. E aí, Davi, só está dando o teu nome na internet, está todo mundo falando o teu nome. Você não vai chorar, Davi? Você não vai ficar triste, Davi? Olha, te iludiram. E Davi assim: pastor, não importa o lugar que eu estou, o que importa é que eu já sei quem eu sou. Então Davi voltou para o pasto, mas carregava a identidade que Deus havia dado para ele. Não permita que o cenário te faça esquecer quem você é. Não permita que as crises externas te façam esquecer quem você é em Deus.
Você não pode depender de cenário favorável para ter convicção de quem você é em Deus. Davi voltou para o pasto, mas ele sabia quem ele era em Deus. Davi tinha convicção de quem ele era em Deus. E mesmo no pasto, ele conseguiu viver de maneira tranquila, de maneira serena. E é muito interessante que enquanto Davi estava no pasto, vivendo bem, estou falando resolvido como pessoa, Saul estava no palácio, sem conseguir dormir. O quarto de Saul era luxuoso, a cama de Saul era luxuosa, Saul tinha os melhores carros na garagem dele. Mas aqui você aprende que é muito melhor ter uma vida simples, cheia de Deus, do que viver no palácio sem a presença de Deus. Quando os funcionários de Saul perceberam que ele não estava conseguindo nem dormir, deram um conselho para ele convidar alguém que tivesse habilidade em tocar harpa, porque seria a maneira de ele ter paz, de ele ter tranquilidade, porque um espírito maligno se apoderou de Saul ao ponto de não deixar nem ele dormir. Samuel, como nós dois. Olha que interessante, Saul tinha tudo o que você imagina, só que ele não estava conseguindo dormir. Lê o versículo 14 do capítulo 16, Samuel. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o o espírito mau da parte do Senhor. Continua. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que então na tua presença que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Olha o conselho que os funcionários de Saul deram para ele: chama alguém que saiba dedilhar harpa, que quando a síndrome do pânico tentar te pegar, a insônia tentar te pegar, ele vai tocar, e aí o senhor vai se sentir melhor. Cadê o guitarra? Se o guitarra conseguir vir. Olha o 17, lê o que Saul falou. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Espera aí, Saul mandou os servos dele buscar quem? Buscai-me um homem que toque bem. Espera aí, Saul mandou buscar um homem que apenas toque? Não. Saul mandou chamar um homem que tocava como? Bem. Sabe por quê, Samuel? Por quê, pastor? Porque palácio não é lugar para quem toca de qualquer jeito. Se quer tocar de qualquer jeito, tem barzinho para tocar, tem festinha para tocar. Agora o rei está falando: para tocar no palácio vai ter que estar qualificado. Na galeria tem gente pegando aqui na frente. Deus está levantando uma geração habilitada para acessar alguém pegou lá atrás, lugares restritos. Chacoalha, Samuel, eu estou todo arrepiado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: ó, a sua qualificação vai definir o nível do teu alcance. Pastor, se ele não pegar, acabou, hein? Estou falando sério, se não pegar, acabou. Isso aqui não é coisa piada de Google. Samuel, Saul está mandando procurar um que é ungido ou um que toca bem? Um que toque bem. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque tem lugares que só com a unção eu não chego. Eu vou repetir.
Estou arrepiado, ó, lá atrás. O ponto de partida não é a unção. A chave que abre a porta do palácio não é a unção. Eu não estou aqui desmerecendo a unção, porque a unção é fundamental. Só que o que eu estou querendo trazer para vocês é isso aqui. Antes de o rei perguntar sobre unção, ele está perguntando sobre qualificação. Porque não adianta ter muita unção e não ter preparo para desenvolver ela. Agora você, pastor Júnior, agora o senhor está entendendo porque tem gente que não consegue acessar lugares de excelência, Samuel? Porque tudo que fazem de qualquer jeito. Eu não sei qual é a área que Deus quer te usar como uma extensão do reino, mas qualquer que seja a área, seja excelente nela. É como empresário que Deus te chamou para ser uma expansão do reino. Não aceite ser um empresário medíocre. Não aceite ser um empresário meia boca. Seja um melhor na tua área. Se qualifique nela, se especialize nela. É como dentista, é como médico, é como advogado, é como psicólogo, é como psicóloga, é como pastor. Não aceite ser mais um. A sua qualificação vai definir o nível do teu alcance. Então o pedido de Saul é: busquem um homem que toque bem. Olha na galeria, Samuel, olha lá. Um homem que saiba tocar bem, um homem que esteja qualificado. Existem lugares, ó, se ele não pegar, nós dois vamos pular lá. Fechou? Leu 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, um belemita, que... O moço está respondendo para Saul? Sim. O que ele respondeu? Então respondeu um dos moços: eis que tenho visto um filho de Jessé. Quem que você acha que esse moço está indicando para Saul? Davi. Por que você acha que esse moço está indicando Davi para Saul? Porque Davi era qualificado. Samuel, só entre nós dois, Davi pediu para alguém indicar ele? Não. Davi ligou para alguém: ô chefe, me indica lá? De forma nenhuma. Então por que estão indicando Davi se Davi não pediu para ninguém indicar ele? Por que, pastor? Porque quem faz com coração sempre será lembrado nas horas especiais. E esse é o som de um adorador. Quem tem propriedade naquilo que faz não precisa ficar bajulando ninguém para chegar. Quem tem propriedade naquilo que faz não precisa se rebaixar para chegar. Quem tem propriedade naquilo que faz não precisa pedir oportunidade. Quem tem propriedade naquilo que faz, as coisas acontecem de maneira espontânea. Deus está levantando aqui em Florianópolis uma geração que vai acessar de maneira espontânea. Samuel, você pediu para alguém levantar? Ninguém, pastor. Eu pedi? Não. E por que eles estão ficando de pé? A glória de Deus está nesse lugar. Vamos lá.
logo, logo vão olhar para você vão olhar para você e vão perguntar: quanto você pagou para chegar? quanto você pagou para chegar? Como você fez para acessar? Como você fez para acessar? Porque muita gente vai ficar com nó na cabeça. Vai ficar com um nó na cabeça quando ver os lugares que Deus vai te colocar. Quando ver os lugares que Deus irá te colocar. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu estou te falando que Deus vai te colocar em lugares restritos para ser uma expansão do reino. Quanta gente não quer tocar no palácio? Imagina, pastor Júnior, tocar para o rei Saul. Tem gente chorando ali, Samuel. Pastor Júnior, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Eu falei para o Samuel assim, no começo estava difícil, até um negócio, né? Colocaram até a cadeirinha aqui. Pensaram que eu sou o Dave. O Dave é meu amigo, mas eu tive que tirar a cadeirinha. Você viu que o negócio só começou a fluir quando eu tirei a cadeirinha. Era a cadeirinha que estava impedindo. O impedimento estava na cadeirinha. Olha lá, olha lá. Deixa ela aí. No 18, né? Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um moço de Jessé, a um filho de Jessé, perdão, o belemita, que sabe tocar, e é Peraí. Não vai aprender a tocar, não? Não. Não vai fazer aula, não? Não. Por quê? Por quê, pastor? Não, eu te perguntei, por quê? Porque quando chegou a oportunidade, ele já estava preparado. Tem gente que quando a oportunidade chegar, vai correr atrás de alguém. Mas tem outro tipo de pessoas que quando a oportunidade chegar, vai estar preparado. Porque enquanto a bênção não chega, eu estou me qualificando. Enquanto eu não acesso, eu estou me qualificando. Você está vendo que você não é só cantor, não. Você vai descobrir o pregador que está dentro de você hoje. Vai. Aleluia. Vamos devagar. Deus, olha aqui para mim, Deus te chamou para pregar. Não espera a oportunidade vir para começar a ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho nenhuma agenda. É a oportunidade que Deus está te dando para se preparar. Você esperou ganhar visibilidade no Brasil para começar a compor? Não. Porque se você esperasse, talvez você nunca teria. Verdade. O que te fez ter visibilidade foi o preparo antes da mídia? Sim. Você está objetivo nas respostas, né? Sim, não, você não erra, não. Vamos ler o 18 de novo, vai. Tem que ser objetivo para não errar. Quando a cadeirinha vai para lá, nenhum versículo flui. Ai, meu Deus. Para ler o 18, pastor? Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. É um homem de guerra e prudente em palavras, e é de gentil presença,
o Senhor é com ele. O rei queria apenas um que soubesse tocar. E agora estão falando para o rei: tem um que além de saber tocar é valente, homem de guerra, e tem mais, não anda sozinho não, Anda com a presença. Olha lá atrás, jovens pulando, Samuel. Quando o rei ouviu que Saul carregava a presença de Deus, o rei disse: eu preciso desse jovem aqui em casa para mudar a minha história. A presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença! Ei, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. O pastor chorando. Não é apenas sobre ser qualificado. Porque se fosse apenas por qualificação, ia ter uma grande disputa. Porque existem outros tocadores que tocam tão bem quanto Davi. Mas por que que o rei está fechando um negócio, contrato com Davi? Porque Davi não é apenas um bom tocador. Além de ele tocar muito, ele não anda sozinho. É uma harmonia com qualificação e presença de Deus. Como é o teu nome? Você que está de boné, você que está ligado. Fernando, estou vendo que você está pegando, Fernando. Fernando, se fosse só por qualificação, correríamos o risco de ficarmos de fora. A nossa qualificação, Fernando, abre a porta, mas o que garante a nossa entrada é a presença de Deus. A pastora pegou. Alguém pode até tentar fazer alguma coisa para te deixar de fora, mas se você carrega a presença, se prepare para ver gente grande batendo continência para você e falando: eu preciso de você na minha vida, eu preciso de você no meu negócio, eu preciso de você na minha empresa, eu preciso de você do meu lado. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu estou lhe dizendo, olha o pastor Júnior falando línguas estranhas, a presença de Deus, olha a pastora de joelho, está legitimando teu acesso ao lugar que Deus preparou para você. Pastor Raik, então quer dizer que o talento abre a porta, mas o que mantém a porta aberta é a unção.
Eu vou ir além, você foi numa área legal. Davi foi ungido ao quê? A rei. Só que a primeira vez que ele entrou no palácio, ele entrou como rei? Não. Entrou como o quê? Entrou como tocador. Por que Davi não entra no palácio direto como rei se ele foi ungido a rei? Porque na vida há um processo. Entre nós dois, a unção é de rei, o comportamento ainda não. Você mais objetivo. Davi sabe o que é mesa real? Não. Davi sabe o que é manusear talheres? Não. Davi sabe lidar com guardanapo? Não. Davi cresceu no mato. Sim. Ele sabe o que é leão, urso, ovelhas. Agora palácio? É algo novo. Aí Deus está falando: como eu vou te colocar no palácio direto como rei se você não sabe como funciona lá? Antes de eu te colocar no palácio como rei, eu vou te colocar como estagiário. Alguém vai olhar para você com a harpinha na mão e vai pensar que você vai morrer tocando harpa. Mas Davi, só aproveita a oportunidade para ver como funciona tudo lá, porque logo logo eu coloco você para dominar toda a casa. Pastor Raik, então o senhor está me dizendo que aquilo que Deus me expõe é aquilo que Ele quer me dar? Deus nunca vai te levar e te mostrar algo que Ele não esteja interessado em colocar na tua mão. Se Deus, pegaram ali, se Deus te mostrou o palácio, se Deus fez você colocar o pé dentro dele, se prepare, é porque Deus está interessado em colocar você para reinar nele. Fala para quem está do seu lado: muita gente não sabe, mas você já está estagiando. Agora você está entendendo porque Deus te colocou do lado de pessoas estratégicas? É porque Deus quer que você pegue aquela visão. Agora está entendendo porque Deus te colocou do lado de pessoas que você nunca iria conseguir chegar sozinho? É porque Deus quer usar essas pessoas para te treinar, porque o que Ele tem na tua vida é muito extraordinário. Então não reclame pela fase do estágio, aproveite para ser treinado. Respeite o tempo. Não queira reinar em tempo de estagiar.